O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai conferir os destaques da última sessão do mês de outubro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a decisão de determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná que realize concurso público para preencher vagas de serventias, para abertura de cartórios de notas e de registros. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Rubens Curado. Ele vai falar sobre o grupo de trabalho formado para analisar alternativas para desafogar a Justiça de Primeira Instância. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Entre os processos julgados na sessão de número 177, foi analisado que pede a realização de concurso para o preenchimento de vagas de serventias, cartórios de notas e de registros no estado do Paraná. Os requerentes alegaram que não estavam sendo incluídas todas as serventias no concurso público. Considerando novamente a má vontade expressa do Tribunal do Paraná em fazer concurso para cartório, requeremos que este órgão determine expressamente um prazo de início e de fim para o certame. O representante do tribunal alegou que o TJ do Paraná não é contra fazer o concurso. E a conselheira Maria Cristina Peduzzi votou pela realização do concurso público, incluindo todas as serventias que são alvo de disputa judicial. E eu concluo, portanto, nesse particular, que assim, razão assiste aos requerentes quando pugnam pela inclusão no certame de todas as serventias declaradas vagas pelo CNJ, que estejam sob júdice, desde que não haja decisão judicial específica, ainda que em liminar, determinando a sua exclusão do concurso ou da lista de vacâncias. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça determinou a realização do concurso público. Na sequência, foi analisada uma revisão disciplinar contra o juiz César Henrique Alves, que atua em Roraima. Ele é suspeito de tentar influenciar um julgamento, já que um construtor cobrou propina do tio para que fosse comprada a sentença do magistrado. A conselheira Gisela Gondim considerou procedente o pedido de revisão. A Associação dos Magistrados Brasileiros alegou falta de provas e que se tratava de boatos as denúncias contra o juiz. Houve aqui interceptações telefônicas, foi processo administrativo disciplinar instaurado e processado com ampla dilação, oitivas de testemunhas, e nessas escutas, em canto algum, surgiu qualquer evidência, por menor que fosse, do envolvimento direto desse magistrado com os fatos. Apesar das alegações, a conselheira Gisela Gondim considerou que era próxima a relação do magistrado com o acusado de tentativa de extorsão. Houve ainda a gravação feita pela Polícia Federal de um encontro do magistrado com um construtor que queria interferir no processo. Foi filmado onde aparece o encontro do juiz com o Aldenor, que foi um belo dia que o juiz, então, próximo ao meio-dia, ele estava saindo do tribunal e ele, então, liga para o Aldenor, aí tem o registro da ligação dele, o contato direto dele com o Aldenor, para dizer para o Aldenor, só, eu estou indo para casa, você quer ver o rapaz, conversar com o rapaz do DEC, ele está lá em casa, era no horário de almoço. Aí o Aldenor disse que mas eu não estou sem carro, não tem como ir porque eu estou sem carro. Aí ele disse, não tem problema, o juiz diz para ele, não tem problema, eu dou uma carona para você. Aí ele pega o carro oficial, diz que não queria usar o carro oficial, então foi até a casa dele, o motorista o deixou em casa, ele pegou o carro particular dele, voltou quase 90% do trajeto para buscar o Aldenor, para dar uma carona para o Aldenor, que estaria sem carro. Ele chega lá, e aí está filmado, ele para o carro, o Aldenor sai de um outro carro dele, que ele disse que estava sem carro, mas sai do carro dele, entra no carro do magistrado, ficam 5 minutos conversando, e segundo dos dois, dizem isso, o magistrado também, que diz que chegou lá, o Aldenor disse, não, eu não posso ir agora. Essa é a história contada pelo magistrado para justificar o encontro com o Aldenor. E depois outras atitudes suspeitas. Mas o seu Aldo estava insistindo que queria ter alguma garantia de que, com o juiz e tal, queria ir lá. Ele acabou levando o seu Aldo lá na casa do juiz, mas deixou ele no carro, entrou, ficou uns 15 minutos, então, conversando com o juiz e saiu. E depois que ele saiu, deixou o tio em casa e aí foi onde ele foi, então, preso pela polícia e onde começaram aqueles outros procedimentos todos. E nessa prisão é que, então, pegaram o cheque de 50 mil
com o que estava em posse dele, que, segundo a polícia, ele teria ido levar para mostrar para o magistrado como uma garantia daquele pagamento que teria sido feito pelo senhor Aldo. Mas não houve decisão desse caso. O conselheiro Emanuel Campelo pediu vistas do processo. Durante a sessão também foi julgado o pedido de providências da Ordem dos Advogados do Paraná, que pediu ajuste para a transferência de depósitos judiciais. O conselheiro Saulo Casale Bahia, relator do processo, considerou procedente a ação e determinou mudanças para que os recursos de ações não sejam utilizados de forma inadequada. E os depósitos judiciais não podem ser objeto de livre disposição pelo Poder Judiciário e nem fonte de recursos para as despesas públicas ordinárias do Estado. Conforme consignado no multicitado PCA 7034, o depósito judicial, quando individualmente considerado, não tem natureza de receita pública, trata-se, na verdade, de um ingresso, ou seja, daquele movimento de fundo que não acrescenta ao patrimônio público, mas está condicionado à sua devolução ao litigante vencedor da demanda que originou. São as assim chamadas receitas extra-orçamentárias. O conselheiro Flávio Ciranjo acompanhou o relator. Nós que lutamos tanto pelo princípio da segurança jurídica e vemos que um órgão do Poder Judiciário, né, acaba contribuindo para passar essa noção de que os contratos têm um valor, muitas vezes, diminuído nas nossas realidades, em algumas situações, mas de qualquer sorte eu endosso integralmente o voto do relator. Também eu com o relator, proclamamos o resultado. Julgado procedente, decisão unânime. E na próxima semana você vai acompanhar outras decisões da sessão de número 177. Vamos agora ao giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. 10 meses de muita dedicação aos livros e Luciano agora faz parte dos 360 mil funcionários do Judiciário brasileiro. Mais de 50 bilhões de reais vão para a folha de pagamento dos funcionários. Isso representa cerca de 88% da despesa total. As justiças estaduais são responsáveis pelos maiores gastos, seguidas pela do trabalho. A Justiça Federal é a que menos onera a União. A despesa do Poder Judiciário em 2012 cresceu 7,2% em relação a 2011. O gasto aumentou na mesma proporção da quantidade de trabalho. Diariamente, os tribunais de todo o país recebem centenas de processos. Em tramitação, são mais de 92 milhões. Desses, 31% chegaram à Justiça em 2012. Isso significa um aumento de 10,6% de ações em comparação a 2009. Acabei de vir buscar aqui uma liminar que nós pedimos no HC e todos os processos nossos tramitam muito rápido, né? É uma ação que versa sobre matéria de direito do consumidor. Ela foi protocolizada no mês 8 de 2009 e nós tivemos a sentença agora no dia 14, agora foi publicada a sentença. Em 2012, os magistrados brasileiros deram 1.450 sentenças, ligeira alta em relação a 2011, que teve 1.430. Uma delas foi a de Antônio. Ele entrou na justiça depois que se sentiu lesado na compra de um carro. A propaganda dizia que a versão era completíssima, mas 3 itens: a disqueteira, o sensor de alarme e o controle de estabilidade ficaram de fora. Ele já ganhou na primeira e na segunda instância. Agora, o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça. Estou acreditando na justiça e eu acho que vale a pena, sim. Então eu aconselho a todo mundo que não tenha receio, não. Vale a pena, porque o final a gente vê que é gratificante a decisão da justiça e realmente vale a pena a gente entrar. Os presidentes do STF, Câmara e Senado, além do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot, assinaram um termo de compromisso que visa melhorar o sistema carcerário. Todos garantem apoio na implementação das medidas. Foi um prazer muito grande, em nome do Senado Federal, assinar essas medidas, esse termo, sobretudo porque elas otimizam a execução prisional e apontam para a redução do déficit prisional. Para diminuir o déficit de vagas, o termo de compromisso prevê uma estratégia de estímulo para que os magistrados adotem medidas cautelares e alternativas prisionais para substituir a prisão. Entre os objetivos prioritários estão a educação e capacitação de presos e egressos. Para o ministro da Justiça, é importante que as iniciativas do termo andem junto com a saúde e educação dos presos. Nós temos
necessidade de termos uma atuação muito firme do Estado brasileiro na questão prisional. A questão das unidades prisionais no Brasil é um dos mais graves problemas de segurança pública que nós temos. Nós temos unidades que não servem para a reinserção social, nós temos violações de direitos humanos, portanto, há muito a se fazer nessa área. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Estatuto dos Servidores Públicos e a Lei 8.112 de 1990. A legislação estabelece o regime jurídico único e regulamenta a vida funcional do servidor. Além disso, são definidas as regras para o acesso aos cargos públicos, como idade e nível de escolaridade. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques. Entre os dias 28 e 30 de outubro será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário, com o tema A Educação Trilhando o Futuro do Poder Judiciário. O evento está marcado para o auditório do Tribunal Superior do Trabalho. As inscrições podem ser feitas através do portal do CNJ, www.cnj.jus.br. Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro Nacional de Execução Penal. Será nos dias 7 e 8 de novembro, em Curitiba, no Paraná. As vagas serão limitadas e as inscrições podem ser feitas através do portal do CNJ. O endereço é www.cnj.jus.br. Nos dias 18 e 19 de novembro vai ser realizado o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento será no Centro de Convenções de Belém, no Pará. As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro. Para mais informações, envie e-mail para cerimonialcnj@cnj.jus.br. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial está marcado para os dias 26 e 28 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Outras informações no e-mail do Congresso, redlaj@lirium.com.br ou no telefone 31 3342 3838. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco eu converso com o conselheiro Rubens Curado. Ele vai falar sobre o grupo de trabalho do CNJ criado para buscar soluções e desafogar os tribunais de primeira instância. Até já! E o CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe o conselheiro Rubens Curado. Ele é presidente do grupo de trabalho que busca melhoria da justiça de primeiro grau. Bem, conselheiro, inicialmente, muito obrigado por aceitar o convite para participar do CNJ em Ação. Antes de falarmos desse grupo de trabalho especificamente, eu gostaria que o senhor falasse justamente do CNJ com os grupos de trabalho que visam aí. Aliás, na verdade, eu até queria que o senhor dissesse o que visam esses grupos de trabalho dentro do CNJ. Bem, o CNJ, como um órgão de preparação de uma política judiciária voltada à melhoria desse poder, ele naturalmente precisa receber vários olhares na construção dessas políticas e dessas iniciativas. Então, por isso que esses grupos de trabalho são muito comuns desde o início do Conselho Nacional de Justiça e, via de regra, são compostos por atores que diretamente estão ligados ao Judiciário e membros do Poder Judiciário dos estados, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, que visam dar esse olhar diferenciado e essa multiplicidade de olhar voltada a essa melhoria, uma proposta de melhoria do Poder Judiciário.
esse em especial, com relação à melhoria da justiça de primeiro grau, de onde surgiu essa iniciativa? Bem, essa foi uma feliz iniciativa do presidente do Conselho, o ministro Joaquim Barbosa, e simbolicamente lançada na primeira sessão da nova composição do Conselho Nacional de Justiça, no dia 10 de setembro, que está fundada no próprio diagnóstico. Não é novo, um diagnóstico até já tradicional no Conselho Nacional de Justiça, a partir dos dados do Justiça em Números, de que o grande problema do judiciário, o grande gargalo do judiciário está no primeiro grau de jurisdição. E os números, eles não falam, eles gritam. Isso, como disse, estão no relatório do Justiça em Números. Basta dizer que 90% de todos os processos que tramitam no Poder Judiciário estão no primeiro grau de jurisdição. Estamos falando de 80 milhões dos 90 milhões de processos que hoje estão tramitando no Poder Judiciário. Pelo menos a intenção é propor iniciativas que, de fato, mexam na estrutura, que, de fato, tenham uma efetividade, uma eficiência concreta. E o grande diferencial que eu vejo é que iniciativas voltadas à melhoria do segundo grau sempre permearam as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça e dos tribunais. O diferencial agora está em tratar isso como uma política permanente do Poder Judiciário. E unificada. Unificada, sob a coordenação do CNJ e que possa até condensar, coordenar todas essas iniciativas esparsas, né, colocá-la dentro de uma forma, de um modo estruturado, de um programa estruturado com um cronograma, com linhas de atuação e que possam, de fato, que essas políticas possam ser coordenadas e, de fato, implementadas para que haja uma mudança real e concreta na forma como que se trata os processos em trâmite no primeiro grau, tendo como linha de visão a sociedade, que é realmente a única razão de ser do Poder Judiciário, que é a entrega de uma prestação adicional, a entrega de um serviço judiciário de qualidade. É porque dá para perceber nitidamente, até pelas dimensões do país, claro, e aí das peculiaridades de cada região, alguns programas isolados, aqui ou ali, num tribunal ali, outro acolá e tal, mas enfim, são muitas vezes soluções criativas, mas que ficam ali, restrita àquele ambiente. Não necessariamente são programas ou iniciativas falhas, mas ficam muito restritos ali. Talvez o próprio CNJ, quem sabe, pode até pegar uma dessas ideias e transformá-la numa ideia nacional, né? Sem dúvida, isso faz parte de todo o contexto. Realmente coordenar, condensar e agrupar de forma organizada diversas iniciativas esparsas, mas, sobretudo, atacar a causa, atacar o porquê desse problema histórico e crônico do primeiro grau de jurisdição estar tão assoberbado, inclusive comparando-se com o segundo grau de jurisdição dos tribunais. E quando se analisa, e os próprios dados, repito, os próprios dados oficiais do Justiça em Números também mostram isso, como se analisa os recursos organizacionais, os recursos disponíveis à organização, que servem unicamente para fazer movimentar aquela máquina para que possa o judiciário cumprir a sua missão, quando se analisa os recursos, a gente percebe também uma desproporção entre os recursos alocados em primeiro grau e os recursos alocados em segundo grau, mostrando que talvez esteja aí uma das causas desse problema crônico. Que outros problemas o grupo já detectou? Não diretamente ou não necessariamente o próprio grupo. Um juiz seria... Né? Perfeito. Como eu falei, o diagnóstico do problema não será feito pelo grupo. O grupo foi construído com o objetivo de atacar ou propor uma base. Não se pretende, só é bom esclarecer, esse grupo foi criado num prazo dado de 30 a 45 dias para apresentar propostas. Não se pretende, por óbvio, nesse curto prazo, nem essa a intenção do ministro Joaquim, que se apresente soluções mirabolantes ou soluções tão diretamente impactantes, se fosse possível, né? Como se fosse possível o problema crônico ser resolvido em 30 dias. O seu objetivo não é isso, é bom esclarecer isso. O objetivo é propor uma base estruturada para uma política permanente voltada para dar uma atenção especial ao primeiro grau de jurisdição. É propor essa política. E essa política, por óbvio, passa por um diálogo institucional, um diálogo com a própria sociedade sobre os problemas e as possíveis soluções. Por isso que uma das primeiras medidas sugeridas pelo grupo e acolhida pelo ministro Joaquim foi ouvir
todos aqueles atores diretamente relacionados, né? Foi encaminhado um ofício pedindo que juízes, servidores, os tribunais, as associações encaminhem sugestões, encaminhem propostas para montar, como eu disse, não necessariamente que solucionem o problema, mas que pelo menos possa construir uma base estruturada para uma política permanente, pelo menos que pretende ser permanente, para que esse problema, que é crônico, seja resolvido em 1 ou 2 ou 3 anos, pelo menos num prazo médio, até num ângulo de visão do próprio planejamento estratégico previsto pelo CNJ, que é um ângulo de visão de 5 anos. Bom, o senhor já falou de uma possível, talvez, uma preocupação maior com a alocação, né, desses, seja de serviço, ou seja até mesmo de verbas. Mas, por exemplo, a conciliação, a mediação, ou seja, as formas alternativas, não seria talvez claro, não vai resolver, mas poderia ajudar a contribuir nessa solução. Sem dúvida. É uma política permanente, também importante, já há anos pregada pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o foco na conciliação, foco na solução consensual dos litígios. Mas precisamos pensar também mais, precisamos pensar na própria excesso de judicialização dos problemas. Nós temos hoje no Brasil uma cultura de litigiosidade. E não se muda a cultura também do dia para a noite. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o conselheiro do CNJ, Rubens Curado, ele que também já foi secretário-geral do CNJ e também do Tribunal Superior do Trabalho. Conselheiro, obrigado pelos esclarecimentos. E vamos agora acompanhar outras notícias de destaque do CNJ. Pilhas de processos que se acumulam a cada dia. Esta é a realidade da maioria dos tribunais do país. O maior congestionamento de ações que ainda não foram julgadas está na primeira instância do judiciário, justamente onde o cidadão procura atendimento primeiro. Aqui é julgada a maior parte dos processos. O resultado disso é a sensação da população de demora. A população é que acaba sendo penalizada, né, pelo acúmulo de processos. Eu, por exemplo, tenho um processo que está há 2 anos já, trabalhista no caso, né? Há 2 anos ele não sai nunca do lugar, entendeu? Quanto mais demorada a prestação jurisdicional, mais a população sofre com isso, né? No Distrito Federal, por exemplo, só no primeiro semestre deste ano, são 723 mil processos em andamento. O juiz assistente da Corregedoria explica que a maioria das ações se concentra nas varas cíveis, com cerca de 40% da demanda, seguidas pelas de família e depois as criminais. Que demanda um acompanhamento por parte da gestão de todo o tribunal, né, um acompanhamento mensal e rigoroso nesses números para que consigamos atender às metas impostas pelo CNJ. A dimensão do problema é bem retratada no relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. No ano passado, 83% dos casos novos, 93% dos processos pendentes e 83% dos processos baixados no Judiciário tramitavam na primeira instância. Para resolver o problema, o Conselho Nacional de Justiça decidiu criar um grupo de trabalho. O objetivo é avaliar problemas estruturais nos tribunais de primeira instância de todo o país e apontar soluções. O grupo vai avaliar também os recursos que são destinados ao primeiro e ao segundo graus. De acordo com o CNJ, a primeira instância tem menos servidores e recursos, que justificariam a maior carga de trabalho e demora nos julgamentos. O objetivo do CNJ é criar uma política permanente para os tribunais de primeira instância, uma medida que vem em boa hora. Você começa a se preocupar mensalmente com aquilo que está entrando e aquilo que você tem que dar vazão, né? E essa necessidade de você ter que se explicar para o seu superior, né, pelo um órgão fiscalizador, seja a Corregedoria do seu tribunal, seja o CNJ, passa a se preocupar também com aquele processo mais antigo, aquele processo que, em tese, ele é o mais trabalhoso, né? E tudo isso reflete positivamente, né? E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!